Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma nova lição, desta vez a lição número 4, onde nós iremos ver mais uma vez textos bíblicos no livro de Salmos e nós iremos ver como o Senhor ouve e livra. Não apenas ouve, mas livra. Pois bem, é uma lição toda ela, portanto, que rodeia à volta deste tema, desta certeza magnífica de que Deus está do lado do seu povo. O grande Criador do Universo não deixa de ser um Pai amoroso que está sempre pronto a auxiliar o seu povo em necessidade. E é exatamente isso que nós iremos ver. Nós hoje vamos utilizar um formato um bocadinho diferente. Nós vamos pegar em todas as passagens aqui, à medida que nós vamos apresentando, portanto, as lições de domingo a sexta. Vamos pegar em todas as passagens, vamos analisá-las uma por uma e comentando e também introduzindo comentários de Ellen White, que são os comentários à lição da Escola Sabatina, e vamos, portanto, tentar retirar todo o sumo, digamos, dos textos bíblicos. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem agradeço, uma vez mais, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, irmão. E vou-lhe pedir, por favor, que possa orientar-nos através de uma oração para o início da nossa reflexão. Pedimos-te que estejas connosco, Pai, que tu possas estar na exposição da tua palavra, no estudo dela, na meditação, e ao lermos estes versículos que já conhecemos tão bem, Senhor, tu possas trazer novos pensamentos, novos sentimentos dentro de nós pelo teu Espírito, e que possas aumentar a nossa fé, fortalecê-la para os tempos que estão dentro de nós, Senhor. Amém, Senhor. Prepara-nos para a tua vinda, para a vida na nova terra, e que estes salmos nós possam ser recordados nos tempos mais difíceis que estão dentro de nós, Senhor. Amém. Que eles possam vir à nossa mente, dar-nos força e ânimo e sentirmos que tu estás connosco. Amém, Senhor. Tu possas criar esta experiência maravilhosa contigo através da leitura dos salmos, não só aqui enquanto estamos a estudar, mas também quando estamos quietos na nossa casa, no nosso sofá, quando pegamos na tua palavra e lemos em silêncio, em tranquilidade, estas palavras preciosas que tu colocaste no coração, Senhor, do salmista, para que ficassem registadas para nós hoje. Que nós possamos sentir o mesmo que eles sentiram quando escreveram. Amém. Que nós possamos sentir que somos ricamente abençoados tal como eles sentiram. E que nós possamos manter-nos fiéis à verdade, à tua palavra, Senhor, ao teu povo, à tua igreja, e que nós possamos um dia estar contigo, Senhor. Amém, Senhor. São as bênçãos que te peço neste momento para todos aqueles que irão ouvir, que irão escutar, para o pastor Paulo Cordeiro e para mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, prezado irmão. Pois bem, nós iremos então fazer esta análise. Antes disso, só uma pequenina introdução para dizer o seguinte: nunca podemos esquecer-nos de que nós vivemos num período da história deste mundo em que estamos exatamente na iminência da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Isto nunca poderá passar, digamos, desapercebido. Nós, como adventistas do sétimo dia, e a palavra adventista significa isso mesmo, aquele que crê no advento, nós, adventistas, acreditamos de facto no advento de Cristo. Isto é ponto assente, isto é indiscutível, isto é inquestionável. E não apenas acreditamos no advento de Cristo, mas acreditamos no iminente retorno de Cristo, na iminente vinda de Cristo. Nós temos a plena consciência e ao vermos aquilo que se está a passar à nossa volta no mundo, os sinais no mundo natural, no mundo social, no mundo político, no mundo económico, enfim, em tantas e tantas áreas no mundo moral, nós vemos realmente sinais que estão, portanto, a cumprir-se e que estão, portanto, a dizer alto e bom som que o fim de todas as coisas está às portas. E, portanto, tendo em conta que nós estamos a viver num período que precede a iminente segunda vinda de Cristo, a coisa mais importante, reparem, nem sequer deveríamos admitir na nossa mente a hipótese de que o Senhor não virá ou de que o Senhor tarde virá. Não, o Senhor vai vir e o Senhor está para vir em breve. Isso é ponto assente, isso é indiscutível, é praticamente assunto, entre aspas, assunto encerrado. Agora, porque isso é verdade, nós temos que dar muita ênfase na nossa preparação espiritual para essa mesma vinda de Cristo. Certo? E este tema que nós estamos a estudar neste trimestre sobre o livro de Salmos, ao recordarmos as experiências que homens e mulheres viveram com Deus, são de preciosa ajuda para nós hoje, que também queremos viver uma experiência com Deus, porque sem essa experiência com Deus não há preparação para a segunda vinda de Cristo.
Porque a preparação para a segunda vinda de Cristo nada mais é do que nós andarmos com Deus, e o andar com Deus tem os seus segredos, tem os seus mistérios, entre aspas, e são esses segredos e mistérios que vêm de uma forma muito, muito clara revelados no livro de Salmos. Então estão a compreender a importância do livro de Salmos. O livro de Salmos, repito, ajuda-nos de uma forma muito pragmática a nós podermos andar com Deus. E é ao andarmos com Deus que nós efetivamente nos preparamos para essa segunda vinda de Cristo, que nós acreditamos que está muito para acontecer muito em breve. Ok? Portanto, com esta introdução em mente, aliás, poderia ter dito isto no início, mas não referi, do estudo deste trimestre, mas com isto em mente, nós vamos então analisar mais algumas passagens do livro de Salmos que nos ajudam a ter esta confiança em Deus, que, embora não o vejamos, porque não vemos, nenhum de nós vê Deus, mas nós pela fé podemos e devemos ter a certeza de que Deus existe e de que Deus está ao nosso lado para nos ajudar sempre que nós nos predispomos a buscá-lo. Porque a promessa de Jesus é: todo aquele que vem a mim, eu de modo algum o lançarei fora. Então, com essa certeza, pois bem, vamos aprender cada vez mais. Eu preciso de aprender, embora a minha caminhada com o Senhor e a caminhada do irmão José Eloy já seja, portanto, já tenha vários anos. Pois bem, mesmo assim, portanto, nós temos sempre algo a aprender e quando nós vamos novamente reler, rever estas passagens da Sagrada Escritura, estamos sempre a aprender coisas novas. Não é assim, irmão? É isso mesmo, é verdade. E não esqueçamos aquilo que aprendemos logo na primeira lição e que é repetido até na lição de sábado desta semana, que diz que os salmos são originados pelo Deus vivo. Portanto, e são dirigidos também ao Deus vivo. Então, o Espírito do Senhor originou os salmos. Então, por isso, devemos lê-los com muita atenção. As palavras, as frases foram originadas pelo Espírito de Deus, na mente e no coração do salmista. Então, nós podemos realmente colocar estas mesmas palavras dentro de nós, como se tivessem partido de nós, e o Espírito Santo faz sair de dentro de nós estas mesmas palavras como se tivesse mexido de nós, os originadores destas palavras. Então, são inspiradas, são do Espírito Santo. Por isso, sintam prazer, sintam alegria e conforto e a certeza de que Deus realmente está connosco, aconteça o que acontecer. Olha, irmão, se me permite, eu estou a fazer um novo estudo da Bíblia. Vou no segundo livro de Samuel e tenho estado a estudar mesmo ali capítulo a capítulo, versículo a versículo e fazendo pontes de ligação entre uns textos e os outros. Embora já tenha feito um estudo da Bíblia desta forma, mas eu creio que este meu estudo agora ainda está a ser mais aprofundado. E eu encontrei precisamente ontem um texto no segundo livro de Samuel, no capítulo 7 e no versículo 27, onde é Davi a falar. E Davi aqui diz algo muito interessante que eu creio que nos ajuda. Aliás, já transmitimos esta ideia em lições anteriores, mas aqui está um texto que mostra que isto é verdade. O quê? Eu vou ler o texto, portanto, 2 de Samuel, capítulo 7 e versículo 27, diz assim: Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, é Davi a falar, portanto, teu servo era ele, Davi, não é? Revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Então, o que é que Davi está aqui a dizer? Eu, o teu servo, eu estou-te a fazer esta oração porque tu, em primeiro lugar, revelaste aos ouvidos do teu servo algo. Ou seja, o que é que Davi está aqui a dizer? Aquilo que ele pronunciava em oração era resultado de uma inspiração que ele, em primeiro lugar, tinha recebido de Deus. Isto é lindo. Exatamente. Não é uma conversa de nós para Deus. Deve ser uma resposta daquilo que Deus, em primeiro lugar, já nos revelou. Correto, okay? Sim. Quando as nossas orações são esse reflexo daquilo que Deus, em primeiro lugar, nos comunicou, nos revelou, então as nossas orações aí podem ser muito úteis e podem ser eficazes. E nós temos que treinar a nossa mente, temos que treinar a nossa vida para aquilo que nós dizemos a Deus sabermos que está em conformidade com aquilo que nós aprendemos dele, ok? Porque se eu vou a Deus fazendo um pedido que não se harmoniza com a vontade de Deus, eu não vou ganhar nada com essa oração, nada mesmo. Portanto, a minha oração, as nossas orações têm que estar em sintonia total com a vontade de Deus. O alvo é isso, é a sintonia com Deus. Aliás, eu já disse
E eu tenho para mim isto, a oração é o meio que Deus coloca à nossa disposição para eu me colocar em sintonia com Ele. Não é para eu colocar Deus em sintonia comigo. Não, é para eu me colocar em sintonia com Deus. Ele é que é o chefe, não sou eu. Isso. Eu sou um mero servo, como diz aqui Davi. E, portanto, o servo obedece ao seu senhor. Não é o senhor que obedece ao servo, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos que estar na condição em que nós nos predispomos a ouvir e a ser ensinados por Ele. Nós é que temos que nos adaptar à agenda divina, não é querermos que Deus se adapte à nossa agenda. Está claro este ponto? Portanto, os salmos são então orações, mas nessas orações o Espírito Santo inspirou os autores humanos a pronunciar orações de acordo com a vontade dele. Isto é fabuloso. Exatamente. Se a oração não for vista nesta perspectiva, eu digo-vos, essa oração é a tal oração abominável de que Salomão fala no livro de Provérbios. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E quando nós lemos aqui a lei, obviamente que esta lei representa a vontade de Deus, não é? A vontade de Deus é melhor representada, é magnificamente representada na lei de Deus. Portanto, se nós desviamos os nossos ouvidos de ouvir a lei, então as nossas orações não valem nada, são abomináveis. Portanto, a oração é a forma, é a respiração da alma, como diz Ellen White, e gosto dessa ideia, mas pela respiração da alma nós entramos em contacto com Deus para estarmos em sintonia com Ele. Podemos iniciar a lição de domingo, não é? Ok, então vamos ao Salmo 139, que é o salmo que é analisado nesta lição de domingo, e este salmo, como diz aqui logo no início, divide-se, aliás, os primeiros 8 versículos, que é o que nós iremos analisar, divide-se em 3 partes, e cada parte tem 6 versículos. Os primeiros 6 versículos são, portanto, versículos que falam sobre o poder de Deus, depois os 6 versículos seguintes sobre a sua presença e, finalmente, os terceiros 6 versículos falam sobre a sua bondade. Então, irmão, Salmo 139, versículos 1 a 6, o irmão pode começar, por favor. Sabem, eu dividi este salmo em 5, em 1, 2, 3, 4 partes também. Muito bem. Então, dos versículos 1 a 6 eu pus Deus sabe, Deus conhece tudo. Dos versículos 7 a 12 eu pus Deus vê, e Deus vê, portanto, e acompanha-me. E dos versículos 13 aos versículos 16, Deus cria dentro de nós aquilo que é necessário, assim como nos criou no ventre da nossa mãe, criando-nos espiritualmente também. E do versículo 21 ao versículo 24, Deus salva. Portanto, Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, Deus cria e Deus salva. Muito bem. Portanto, é assim que eu dividi este salmo já há muitos anos. Eu tenho aqui essa divisão aqui na minha Bíblia, e é bonito quando nós começamos a examinar os versículos e vemos isso. Então, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre o modo elevado eu não o consigo atingir. Então esta é a primeira parte do Salmo 139. Ou seja, o que é que nós podemos concluir destes primeiros 6 versículos? Há alguma coisa que Deus não conheça de nós? Conhece tudo, sabe tudo. Tudo, absolutamente tudo. O Senhor sonda-nos e conhece tudo. Ainda a palavra não está na nossa boca e Deus já sabe o que é que nós vamos dizer. Exatamente, porque Ele conhece a nossa mente e, portanto, já sabe o que é que vai na nossa mente antes de nós formularmos o pensamento em palavras. Desde que acordamos até que nos deitamos, Deus observa-nos e Deus sabe tudo e vê tudo, e tudo fica registado. Pensamentos, sentimentos, palavras, ações, tudo fica registado. Deus conhece tudo. Conhece os nossos pontos fracos e onde é que nós temos que nos aperfeiçoar. Isso. Agora, irmão, alguns de nós talvez possamos sentir um bocadinho, um certo desconforto por sabermos que Deus conhece tudo a nosso respeito, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ou seja, não há nada em nós que o Senhor não conheça. E parece que vivemos, desculpa usar esta expressão, mas é algo que, não é algo que eu sigo, mas é algo que eu sei que existe, vivemos num Big Brother, não é? Portanto, nós estamos constantemente a ser observados. Isto traz a algumas pessoas um certo incómodo. Será que é legítimo nós sentirmos esse incómodo? O que é que acha, irmão?
É um Deus de amor que nos observa. Isso, Ele observa-nos para ver em que é que podemos ser aperfeiçoados e muito o que é que bem, nos falta para estarmos qualificados para a vida na nova terra. muito bem. Então, essa observação que Deus faz de nós é ver onde é que precisamos ser limados, polidos, não é? Onde é que Deus precisa trabalhar mais para estarmos prontos para a vida eterna. Não é isso que nós queremos. Ó, irmão, Não é esse o grande objetivo. O grande permita-me objetivo aqui. é este, é a salvação. O Exatamente, plano da redenção está em andamento. Há um isso. plano da salvação em andamento, não é? E com base nesse plano da salvação, o Senhor Jesus faz tudo para preparar um ser humano para a vida na nova terra. Uns deixam, outros não deixam, uns permitem, outros não. É isso mesmo. Sabe, irmão, uma analogia que vem à minha mente quando eu penso no cuidado constante de Deus, na sua observação constante, é como se o Senhor nos estivesse, entre aspas, a monitorizar constantemente. Mas reparem, por exemplo, quando uma criança ainda é um bebê, ok? É por amor, é por amor. Quando os pais mantêm quase constantemente o seu olhar sobre essa criança, qual é o objetivo? É limitar a liberdade da criança, do bebê? Ora bem, é isso pô-lo mesmo. em perigo? Ou é exatamente estar sempre atento para ver se não há nada que aquela criança possa viver que a prejudica? Okay? Claro, é isso mesmo. Então, Deus faz exatamente o mesmo connosco. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso... não disse para nós orarmos Pai Nosso que estás nos céus. Então Ele é Pai exatamente. E nós somos filhos. E portanto, nós somos como bebés, não é? Espirituais, e precisamos constantemente do cuidado de Deus. Portanto, Deus Muito está bem. sempre a olhar-nos, a ver-nos e, portanto, a observar aquilo que nós fazemos porque Ele tem interesse por nós. Agora, à medida que nós crescemos, Ele também sabe respeitar a nossa liberdade e permite que nós possamos até fazer escolhas que não lhe agradam. Mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja connosco, não esteja a observar-nos, não esteja... Exato. Agora, quando nós insistimos em não querer nada com Deus e finalmente o rejeitamos e o rejeitamos de forma aberta, aí e só aí é que o Senhor nos abandona. Porque o Senhor também abandona as pessoas. E quando o Senhor abandona, abandona para sempre. Isto é um pensamento terrível e soleníssimo, mas é verdade. E isto que eu estou a dizer não é inventado por mim e eu quero ler o texto. O Senhor demora em fazer isso. O Senhor demora em fazer isso. Verdade. Mas quando faz, pronto, é porque já não há mais hipótese, não há mais nada que Deus possa fazer para salvar aquela pessoa. E o texto que eu encontro na Bíblia não é o único, há outros, mas este é um dos textos que eu mais gosto, que prova exatamente aquilo que eu acabei de dizer, é o texto 2 de Crónicas 15:2. Que diz assim, eu vou ler também o versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Pois é. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quando é que o Senhor nos deixa? Quando nós, em primeiro lugar, o deixamos a Ele. Algumas pessoas ficam muito horrorizadas à ideia de que Deus nos possa deixar. Irmãos, amigos, Deus nunca nos deixa se nós não o deixarmos a Ele. Portanto, o problema está em nós, não está em Deus. Deus só nos deixa quando nós o deixamos a Ele em primeiro lugar. Esta é a verdade. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Deus está connosco enquanto nós estamos com Ele. Exatamente. E há um outro texto, enfim, eu diria quase que é paralelo a este, que é em Números, no capítulo 14 e no versículo 43, que diz o seguinte, Números 14, 43, diz assim, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face e caireis à espada, pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Então o Senhor não será convosco porquê? Porque vos desviaste do Senhor. Exatamente. Então o Senhor só abandona uma pessoa, só abandona um povo, quando essa pessoa, esse povo, em primeiro lugar, enfatizo, em primeiro lugar, abandonou a Deus. Então Deus, é um cavalheiro, é um gentleman e respeita a decisão de cada pessoa. Quando vê que a pessoa não quer mesmo mais nada com ele, o Senhor retira-se, é verdade, se retira triste, mas retira-se, ok? E finalmente, portanto, a pessoa fica abandonada a si mesma. É isso mesmo, irmão, corretíssimo. E há aqui um texto do Espírito por si que eu gostaria de ler nos comentários de domingo e que diz assim, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele vê perigos a ameaçarem-nos que nós não podemos ver. Ele é o doador de todas as nossas bênçãos, o provedor de todas as nossas misericórdias, o ordenador de todas as nossas experiências. Eu gostei disto.
o ordenador de todas as nossas experiências. Ele é que ordena que experiências é que cada pessoa deve ter para tentar prepará-la para a vida eterna. Ele vê os perigos que não podemos ver. Isso. Ele pode permitir que sobrevenha ao seu povo aquilo que enche o seu coração de tristeza. Ele permite que venha a cada um de nós coisas que enchem o nosso coração de tristeza. Mas Deus permite que sobrevenha isso ao seu povo. Porquê? E diz o texto, porque Deus percebe que precisam de acertar caminhos retos para os seus pés. Muito bem. Então, estas experiências de vida que Deus permite, e Deus observa, e Deus conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que vamos dizer ainda antes de dizer, toda essa observação, toda essa vigilância que Deus faz sobre nós, é exatamente para acertar caminhos retos para os nossos pés, a fim de que os claudicantes não se desviem do rumo. Então, o que é que Deus quer? Toda esta vigilância é para nós não nos desviarmos do rumo que conduz à vida eterna. Isso mesmo. Então, e é assim que Deus trabalha, e está aqui nos comentários de domingo, a lição desta semana. E claudicantes somos todos nós, portanto, todos nós claudicamos num momento ou noutro, não é? E, portanto, o Senhor quer reforçar a nossa experiência, quer reforçar os nossos passos, quer que nós demos passos seguros. Muito bem, vamos ler então os próximos versículos. Portanto, diz aqui a partir do versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e estas asas da alva, portanto, é uma referência ao Oriente, não é? Onde a alva, a alvorada, surge. Se habitar nas extremidades do mar, o mar para os israelitas estava na parte ocidental, ou seja, no poente, portanto aqui é uma descrição do Oriente ao Ocidente. Versículo 10, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois bem, estes versículos continuam, digamos, na mesma linha dos primeiros 6 versículos do Salmo 139 e mostram que, uma vez que Deus conhece tudo a nosso respeito, nós não podemos fugir do seu Espírito para nenhum lado. Para onde quer que nós possamos pensar que fugimos, entre aspas, não fugimos. Portanto, estamos sempre, sempre, sempre na presença de Deus. Aliás, há um texto que é apenas para corroborar isto que o salmista aqui diz, neste Salmo 139, há um texto do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, em Hebreus, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, portanto, Hebreus, capítulo 4 e versículo 13, diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Exatamente. Não há, portanto, não há possibilidade de fuga, não é? Portanto, Deus é omnipresente e, portanto, não dá para fugir para lado nenhum, seja que lugar for. Okay? E o versículo 7 diz que é através do Espírito, não é? Para onde me ausentarei do teu Espírito. Portanto, o Espírito está em toda a parte, está em todo o lado, observa tudo, vê tudo. Então é impossível escaparmos, ou seja, não há sítio onde um ser humano possa escapar do conhecimento de Deus. Já agora, não resisto a colocar aqui um pequeno parênteses para dizer, os seres humanos, e eu creio que inspirados pelo grande inimigo, hoje parece que querem fazer uma contrafação a esta omnipresença de Deus e andam a pôr câmaras de vigilância por todo o lado para vigiar tudo aquilo que as pessoas fazem e não fazem. É assim, isso para mim não me incomoda absolutamente nada, porque se eu já tenho a noção ou a convicção de que eu estou a ser observado pelo Deus soberano do universo, que os homens me vigiem, que façam o que quiserem, portanto, isso não me incomoda. Desde que a minha consciência esteja tranquila, e deve estar, não é? E quando eu faço ou penso algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus, aí eu devo imediatamente recorrer ao Senhor, com humildade pedir-lhe perdão e dizer, Senhor, eu fiz algo que não está de acordo com a tua vontade, perdoa-me e faz com que eu possa voltar novamente à tua presença, portanto, e não me afaste dela. É isso o que nós temos que fazer, portanto, sempre com esta convicção de que o Senhor sabe tudo a meu respeito e, portanto, eu não posso esconder absolutamente nada dele, nem mesmo os meus pensamentos, ok? É verdade, é isso mesmo. Irmão, pode ler então os outros 6 últimos versículos desta parte. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, ou todos os meus ossos, como está noutras versões, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Muito bem. Pois bem, o que é que nós podemos reforçar? Bom, a mesma coisa, não é? Portanto, estes textos com outras palavras, com outras imagens, portanto, reforçam esta omnipresença, esta omnipotência de Deus, não é? Que o salmista sentiu e tinha a certeza, não é? E podemos dizer, portanto, que estas imagens transmitem a verdade que não há nenhum lugar no universo em que possamos estar fora do alcance de Deus. É aquele que sabe, Deus é aquele que sabe tudo a nosso respeito, Deus pode ajudar-nos, restaurar-nos, e Ele dá as boas-vindas ao escrutínio divino como um meio de poder remover da nossa vida qualquer coisa que perturbe a nossa relação com Ele. Muito bem, irmão, vamos então passar para a lição de segunda-feira. Já agora um pormenor muito interessante aqui, quando ele fala aqui que os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isto é muito interessante porque isto mostra que quem guia o processo do desenvolvimento de um bebê no ventre de cada mãe é Deus. Exato. Deus observa, Deus vê, é Deus que orienta todo esse processo, não é? E Deus sabe todas as coisas. Há aqui um texto também muito interessante que eu aproveito para falar nesse assunto e que diz assim: na criação do homem ficou clara a atuação de um Deus pessoal, um Deus pessoa. Isto é muito importante nós nos lembrarmos de que Deus é uma pessoa, porque estamos a viver uma época em que a nova era, a filosofia da nova era e o ocultismo e as religiões orientais e tanto estão tentando introduzir a ideia de que Deus não é um ser, não é uma pessoa, é uma energia. É uma energia, ou é o amor que está dentro de todos nós. Portanto, é algo que não é palpável, que não é físico, que não é literal, que não está... E nós, pela Bíblia, sabemos que Deus está sentado no seu trono, no santuário celestial, certo, dentro da cidade eterna, onde Deus vive, onde vivem milhões de anjos. Então, este texto diz: na criação do homem ficou clara a atuação de um Deus pessoal. E aqui nestes versículos que nós lemos aqui no Salmo, o salmista tem perfeita consciência de que Deus é um ser pessoal que conduziu o processo do desenvolvimento da gravidez dele no ventre da sua mãe. Portanto, é um Deus pessoal que está a orientar, não é? E depois o comentário dela, não é, que diz assim: quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita em todos os pormenores, mas não tinha vida. O que é que isto quer dizer? Corre muita ideia nos meios cristãos de que Deus fez um boneco de barro e que depois desse boneco de barro transformou o barro em carne e em músculos, em sangue, em artérias, etc., em ossos. Não foi assim. Deus fez um ser humano. Deus fez um ser humano, mas sem vida. Estava tudo perfeito, tudo completo, o coração pronto a começar a trabalhar, os pulmões prontos a começar a trabalhar, o fígado, os rins, os olhos, estava tudo pronto, mas aquele corpo que Deus fez não tinha vida. Então é assim que é descrito o processo da criação em Gênesis, e é assim que a Bíblia descreve noutros textos, é assim que Ellen White descreve também. E depois diz assim: depois, portanto, o que nós lemos foi a forma humana era perfeita em todos os pormenores, mas não tinha vida. Depois, um Deus pessoal, novamente ela foca duas vezes um Deus pessoa, não é um Deus energia, não é um Deus perfume, não é um Deus essência, é um Deus pessoa, existente por si mesmo, superou naquela forma que não tinha vida, superou o fogo da vida. E o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. E agora reparem o que ela diz: todas as partes daquele corpo que estava sem vida, mas estava perfeito, mas sem vida, todas as partes do seu corpo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, a mente, tudo começou a funcionar debaixo de uma lei. Então o que é que isto quer dizer? Estava lá tudo, não era um boneco de barro.
era um corpo humano, mas sem vida que Deus criou. Depois, o toque final, a vida. Então, aquele ser humano começou a pensar e a viver e a observar tudo à sua volta, a si próprio. Ok? Portanto, este era um pormenor que eu gostava de ter salientado e, portanto, peço que não esqueçam isto, é muito importante, portanto, este pormenor. É assim uma coisa, não tem comparação, pois claro, mas até os seres humanos fazem coisas destas. Os seres humanos, por exemplo, não andam a criar robôs muito parecidos com o ser humano. São tão perfeitos, que se a pessoa não souber que aquilo é um robô, fica assim, ainda há umas imperfeições, mas há robôs tão perfeitos, até a textura da pele é tal e qual a pele humana, tudo. E quando eles fazem aquele robô, eles formam no perfeitinho, pronto a funcionar. O que é que falta naquele robô para ele se parecer como um ser humano? É a energia. Isso. O que Deus fez com Adão, deu-lhe a energia, deu-lhe a vida, estava tudo perfeitinho, deu-lhe a vida e começou a funcionar. Até os homens fazem os robôs e depois dão-lhes a energia e eles começam a funcionar, mas estava tudo perfeitinho. Eles não fizeram um robô em madeira e depois transformaram a madeira naqueles circuitos todos eletrónicos para ele começar a funcionar. E também foi assim que Deus fez. Deus fez o nosso corpo todo perfeitinho, com os órgãos todos nos sítios certos. Também não esqueçam isto, que é muito bonito, é muito interessante. Muito bem. Muito obrigado, irmão. Muito bem, então passemos à lição... E há aqui um texto que nos pode dar muito ânimo para aqueles que leem o Salmo 139. O nosso Pai Celestial não deixa os seus filhos que depositam a sua confiança nele e se aventuram confiando nas suas promessas, mesmo que o panorama seja escuro e ameaçador. Atenção, porque nós passamos todos por estas situações, panoramas escuros e ameaçadores. E então nós começamos a desconfiar um pouco das promessas de Deus, ou se Deus realmente nos ama ou não. Então temos que nos aventurar a confiar nas suas promessas, mesmo que o panorama seja escuro e ameaçador. Ele vê e sabe como é a nossa situação, e difícil às vezes. Ele conhece todos os nossos sofrimentos e dores. Sofrimentos e dores. Quem é que não passa por sofrimentos e dores? Todos. Ele conhece-nos pelo nome e é tocado pelo sentimento das nossas doenças, enfermidades. Ele é tocado por isso tudo. Então, no fundo, é este sentimento que nós vemos expresso aqui no Salmo 139 e terminamos assim e passamos ao Salmo seguinte. Reparem o que é que o salmista diz no versículo 23 e 24, os dois últimos versículos do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. E no versículo 10 ele diz, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, o salmista manifesta neste versículo 10 a confiança de que Deus guia-o e que a mão direita de Deus sustém-o, não é? E então, no parte final do versículo 24, ele diz, guia-me pelo caminho eterno. Então, é este sentimento que nós devemos ter ao ler o Salmo 139, querer que o Senhor vê os nossos pensamentos, vê tudo, as nossas palavras ainda antes de as lermos e que está interessado em nós e que nos quer aperfeiçoar para a vida eterna. Amém. É este o pensamento que nos deve orientar ao lermos o Salmo 139, já que ele conhece tudo e sabe tudo e que deseja salvar-nos, então Deus está ali ao nosso lado, pronto para nos ajudar, para nós conseguirmos atingir aquele nível espiritual que é necessário para a vida com os anjos na nova terra por uma eternidade e com os outros mundos habitados. É preciso termos um certo nível espiritual para podermos então sentir-nos bem nesse tipo de vida do futuro. Vamos então passar para a lição seguinte. Sim, senhor. E passamos então agora a ler aqui estas passagens, portanto, Salmo 41 a 13 em primeiro lugar, que diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muito importante termos esta certeza. Portanto, Deus ouve o clamor daquele que busca sinceramente ao Senhor. Depois diz assim o salmista ainda, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E eu vou ler ainda o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Então, claramente aqui o salmista, portanto, também, uma vez mais, portanto, este é um salmo de Davi, está a dizer que espera com paciência no Senhor. E esta expressão aqui, com paciência,
significa que Deus nem sempre está, digamos, no mesmo passo que nós, digamos assim. Nós muitas vezes parece que gostaríamos que o Senhor andasse mais depressa para satisfazer as nossas necessidades, mas muitas vezes a sua espera, não é? A que Ele nos sujeita é para o nosso bem, porque muitas vezes nós temos que aprender algumas lições, mas é na espera, não é? Porque muitas vezes os nossos passos andam muito rápidos e é na calma, na tranquilidade, como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, é na calma e na tranquilidade que está a nossa força. O irmão pode prosseguir enquanto eu vou procurar esse texto para o ler aqui. Eu gosto de facto destes primeiros 3 versículos do Salmo 40. Esperei confiantemente. É isso que nós temos que fazer hoje como adventistas. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Nós temos que sentir que Ele nos ouve e que se inclina para nós quando nós clamamos em oração. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Nós temos que sentir que estamos numa situação muito difícil, muito longe daquilo que Deus quer, mas que Deus nos pode tirar dessa situação. E me firmou os passos. Temos que sentir que Deus nos consegue firmar os passos e colocar os pés numa rocha, que é Ele. E me pôs nos lábios um novo cântico. Temos que acreditar que o Senhor pode colocar no nosso coração uma nova experiência espiritual, um novo ânimo. Temos que acreditar que o Senhor pode fazer este milagre em nós. E é interessante que aqui no Salmo 40, ele no versículo 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei, diz o verso 8. Isto é tão bonito, porque é esta a experiência do salmista e esta a experiência dos adventistas do sétimo dia. Esta deve ser a experiência de cada um de nós. Agrada-me fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. É isso que nós devemos gostar de fazer, proclamar a verdade aos outros. Então, realmente, este Salmo 40 também é um salmo que eu gosto muito já desde há muitos anos. Mas a lição de segunda-feira também fala no Salmo 121, não é? E no Salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele olhou para os montes, mas depois pensei, não é dos montes que me vem o socorro. O socorro vem do Senhor que está acima dos montes, não é? E que fez o céu e a terra. Mas através do monte nós podemos, assim como os montes são firmes, não é? Não se abalam, não é? Portanto, o monte pode dar-nos, é uma imagem, claro, mas através dessa imagem nós podemos saber o que Deus é. Deus é tão firme como os montes, não se abalam. Inabalável, firme, exatamente. Eterno, não é? Como os montes. Então, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lá que está, Deus como Criador. Então, se Ele fez o céu e a terra, também pode fazer outras coisas na nossa vida para nos socorrer. Atos de criação. O versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E muitas vezes os nossos pés vacilam em muita coisa. Mas o Senhor, se nós acreditarmos que o Senhor não permite isso, se nos apegarmos ao Senhor em oração, o Senhor não vai permitir que nós vacilemos. E não dormite aquele que te guarda. Então ele está mesmo a dizer, o salmista, que Deus guarda-nos. Ele não dorme. Ele não dormite, ele não dorme, ele guarda-nos, ele está atento a nós. Aqui tal a minha como versão... nós vimos no outro salmo, que Deus conhece os nossos pensamentos, o meu andar, o meu assentar, o meu levantar, o meu dormir. Deus conhece tudo e está sempre atento para nos salvar, para nos ajudar. E o versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este é um dos salmos mais lidos e mais apreciados pelos cristãos, não é? Porque realmente isto é maravilhoso. Quando ele escreveu este salmo, Davi, isto foi escrito por Davi no deserto de Parã, quando ele andava a fugir de Saul. Pois. Ele escreveu o Salmo 121 quando andava a fugir de Saul. Então, isto era o que o Espírito do Senhor punha no coração de Davi, quando ele se sentia, de certo modo, aflito, angustiado, não é? Devido àquela perseguição insensata, que não faz sentido nenhum aquela perseguição. Então ele sentia a necessidade de olhar para o Senhor e desabafar. O Espírito do Senhor colocou estas palavras dentro dele, ele compôs a letra, compôs a música, pegou na sua harpa, dedilhou, tocou a música, cantou e pronto. E depois, a partir daí, um dia mais tarde, ficou registado no livro dos Salmos. Então, não esqueçam
cantado no deserto, escrito e cantado no deserto de Parã, quando ele andava a fugir de Saul. Onde é que isto está escrito? Patriarcas e Profetas, página 713. Ok. Então, o meu socorro vem do Senhor, não é? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda, não dormita, não dorme o guarda de Israel, ele te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isso mesmo. Não te molestará o sol, não é? Porque ele andava no deserto. Porquê é que ele fala no sol? Porquê é que ele fala na lua? Porque ele tinha que dormir no deserto. Ao relento, Ele não tinha casa, ele não tinha casa. Ele tinha que andar no deserto. E os irmãos sabem que o deserto à noite é frio. É muito frio. E o deserto de dia é quente. É muito quente. Não é? Então por isso é que ele fala no sol e na lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guarda a tua alma, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta foi o conforto que ele recebeu do Espírito de Deus quando ele estava nesta situação. E mais uma vez, nós podemos rever-nos nestas palavras do salmista, não é? Por quantas e quantas vezes nós vivemos experiências semelhantes. O irmão disse Isso muito mesmo. bem, portanto, ele estava a ser perseguido por Saul, era uma perseguição completamente tonta, não é? Não tinha razão de ser. Aliás, tinha razão de ser. E nós sabemos porque é que Saul estava no encalce de Davi. O Espírito do Senhor já se tinha afastado de Saul. Isso vem escrito em 1 Samuel 16:14. E a partir daí, quem é que Sabia tomava que ele era o conta? próximo rei. E sabia que ele era o E ele próximo sabia rei. muito bem Ele não que- queria dar o trono a Davi, Não queria queria. ficar ele. Queria estar agarrado ao poder, não é? É outro problema que surge hoje com muitos seres humanos. E então, repare, e Davi era genro do rei, ainda para mais, não é? Pois. Portanto, mas Davi, Saul não gostava mesmo de Davi. Aliás, há um texto mesmo que vai dizer que Saul o detestava todos os dias da sua vida. Portanto, isso é muito forte. E então, Davi, portanto, na sua humildade, na sua simplicidade, portanto, não queria fazer mal ao seu sogro e rei, mas vivia, portanto, vivia uma angústia, não é? De saber, portanto, que o seu sogro estava constantemente a persegui-lo. E, portanto, foi nessas fugas que ele teve que empreender para salvar muitas vezes a sua vida, que ele escreveu alguns destes salmos, entre os quais, portanto, este Salmo 121. E, portanto, quando nós vivemos experiências, podem não ser exatamente iguais, mas são semelhantes àquelas que os autores bíblicos escreveram, pois bem, nós reconheceremos, portanto, e que Deus pode estar também connosco, ok? Olha o que Davi diz no Salmo 50, no versículo 15, de que a lição de segunda-feira também nos fala. O Espírito do Senhor colocou na mente e no coração de Davi este pensamento para ele escrever isto e ficar registado. Invoca-me no dia da angústia. O que é que ele sentia? Angústia, porque ele estava a ser perseguido de modo injusto. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o versículo 15 do Salmo 50. Então, é este espírito que Deus coloca dentro de nós quando nós estamos a passar situações difíceis, para nós termos confiança Isso. e entregarmos tudo nas mãos do Senhor. E o Salmo 55, versículo 22, de que a lição de segunda-feira também nos fala, diz: confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, é estes pensamentos que o Espírito do Senhor coloca dentro de nós e que às vezes nos conduz até estes salmos para nós lermos e sentirmos este Espírito dentro de nós e termos confiança no nosso Deus. Então temos que invocar o Senhor e confiar nele. E o Senhor nos livra, o Senhor nos sustém, o Senhor não permite que o justo seja abalado. Isso. Então isto é um pensamento maravilhoso que nós obtemos realmente aqui destes textos. Ellen White, ao comentar aqui a lição de segunda-feira, aliás, ela não comenta a lição de segunda-feira. Os nossos líderes é que colocaram estes textos porque acham apropriados Claro. à lição do dia, não é? Então, há aqui um texto que eu gostaria de ler que diz assim: se a nossa visão espiritual pudesse ser ativada, ou Pois. veríamos aqueles que estão curvados sob a opressão e carregados de aflição, oprimidos sob uma pesada carga e prestes a perecer ao desencorajamento. E veríamos, portanto, nesta situação, então, curvados sob a opressão, carregados de aflição, oprimidos debaixo de uma pesada carga, e nós veríamos anjos a voarem velozmente em auxílio desses tentados, forçando as legiões de anjos maus
que os sitiavam a retrocederem e colocando os pés sobre uma base bem firme. Então, se os nossos olhos pudessem ser abertos para o mundo invisível, nós veríamos anjos enviados de Deus a fazer recuar os anjos maus para nos dar um pouco de paz, para nos dar alento, para nós não sentirmos aquela depressão, aquele desânimo, aquele sentimento horrível, não é? Que o inimigo gosta muito de colocar sobre o povo de Deus. Isso. Para ele se sentir completamente desamparado e pensar que Deus desamparou, que Deus não está a ajudar, que Deus não está a abençoar. Então, os anjos são enviados para fazer esse trabalho. Afastam os anjos maus. Assim que eles se aproximam, portanto... Então, é isto que nós temos que pensar quando estamos a passar por situações difíceis, tentar imaginar o mundo invisível e pegar nestes textos inspirados que nós temos como adventistas e imaginar o que se passa no mundo invisível mesmo. Para termos ânimo. Sabe, irmão, provavelmente muitos de nós estamos a precisar que alguém ore por nós como Eliseu orou pelo seu servo Geazi, não é? Quando Geazi saiu, digamos, à soleira da porta e viu que, portanto, a aldeia onde eles moravam estava cercada dos exércitos dos sírios, não é? Ele ficou muito aflito, muito preocupado e foi falar ao seu senhor e o senhor, calmamente, tranquilamente, apenas pediu ao senhor que lhe abrisse os olhos. E quando lhe abriu os olhos, ele então pôde ver que mais perto dele estava um exército de anjos. E a nossa visão tem que ser realmente aberta mais vezes para nós percebermos, ou para nós não perdermos consciência, melhor dito, de que estamos efetivamente neste grande conflito espiritual, de que há forças reais, são invisíveis aos nossos olhos, é verdade, mas não são menos reais por isso, não é? Isso. E portanto nós somos confrontados com as forças do mal que querem, digamos, partilhar da sua grande angústia connosco e ainda recentemente eu partilhava com alguém esta noção de que Satanás vive, ele e os seus anjos, em permanente estado de angústia. Pela angústia que resultou da separação de Deus. Então reparem, e como é que nós podemos saber que a separação de Deus causa angústia? Então quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus estava quase para morrer, ele não sentiu a angústia, uma terrível angústia que resulta de ele não sentir a presença do Pai na sua vida. Portanto, isso resultou numa angústia terrível. Ora, Satanás e os seus anjos não mais têm a presença de Deus. Portanto, eles vivem em permanente estado de angústia, permanente estado de angústia. E é essa angústia que eles querem, digamos, partilhar com os seres humanos, não é? Contagiar os seres humanos. Quando nós somos possuídos dessa angústia, que muitos apelidam de angústia existencial, que não sabem de onde é que ela provém, nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus sabemos de onde é que ela provém. E sabemos que o único antídoto para essa angústia está na presença de Deus em nós. Portanto, quando Deus vem até nós, a sua presença expulsa as forças do mal da nossa presença e do nosso coração. E é isso é que nos traz, aliás, porque é que Jesus chamou ao Espírito Santo de o Consolador? O que é que faz um Consolador? Consola. E consola de quê? Consola precisamente dessa falta dessa angústia que o inimigo transmite para nós, muitas vezes, e que nós ainda permitimos que ele, digamos, partilhe a sua angústia connosco, não é? E vivemos essa angústia. E essa angústia, amigos, não há medicamento, não há terapia, não há ninguém que a possa retirar a não ser a presença de Deus em nós. E por isso é que nós deveríamos buscar constantemente essa presença de Deus em nós, porque é o único antídoto contra essa angústia. O único. Obviamente. Há aqui um texto muito pequenino também nos comentários desta semana que diz: Deus nunca fica confundido. Claro que não. Paira acima da confusão e das discórdias que ocorrem aqui na Terra. E todas as coisas estão abertas à sua divina observação. A tal observação, que Deus vê tudo e conhece tudo e está atento a tudo. E lá da sua grande e calma eternidade, Ele pode comandar o que na sua providência, Ele considera ser o melhor para cada um dos seus filhos. Muito bem. Então, Ele comanda os acontecimentos para que as coisas sejam arranjadas de maneira que nós nos preparemos e nos qualifiquemos para a vida eterna. Nem sempre Deus responde à nossa oração da maneira como nós queremos. Claro. E nós temos que estar disciplinados e treinados para pensar o seguinte: bom, se o Senhor não concedeu aquilo que eu lhe pedi, é porque o Senhor sabe que assim é melhor para mim. Muito bem. Então eu vou confiar e deixar que Ele trabalhe. Ora bem. E
e mantermos a nossa paz, o nosso descanso e confiança nele. Nem mais. Porque é como eu disse no início. É muito difícil, principalmente quando se trata da morte de alguém, da morte de um ente querido. Um familiar, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe que morre. A morte é uma coisa que custa muito. Mas e eu peço ao Senhor que me ajude, pensar, portanto, a enfrentar essas situações quando elas acontecerem comigo, não é? Mas é uma coisa que custa muito. Porque é que Deus não agiu? Porque é que Deus não curou? Porque é que Deus não impediu a morte? Porque é que não deu mais uns anos de vida? Então essas coisas muitas vezes estão sempre na minha mente e peço sempre ao Senhor que me ajude a aceitar as coisas que acontecem como sendo o melhor. E que trabalhe no meu coração para que eu não desanime, tanto como é a nossa tendência humana, e é isto que nós devemos pensar, fazer este tipo de orações para que Deus nos ajude nestas situações. Muito bem, muito bem. Não podia estar mais de acordo consigo, irmão. E é o que eu dizia no início, portanto, a oração serve para nós nos colocarmos em sintonia com Deus, não é para colocarmos Deus em sintonia connosco, não é? Portanto, nós é que nos temos que deixar formatar, nós é que nos temos que deixar burilar, limar, não é? Porque temos arestas, não é? No nosso caráter, e algumas são bem pontiagudas, não é? E elas têm que ser limadas, aplainadas, porque de outra forma, portanto, nós não entramos no plano de Deus. Muito bem, irmão, vamos avançar e vamos agora para as... Salmo 91, da lição de terça-feira. Muito bem, vamos começar por aí, Salmo 91, 2 a 7. E aqui nós lemos o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Aqui, obviamente, nós todos percebemos que isto é linguagem poética, não é? Deus não tem penas, não é? Como é óbvio, Deus não é uma ave. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Portanto, mais uma vez, aqui são palavras que exprimem uma confiança total do salmista em Deus, e ele diz, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, e todas estas palavras que ele aqui usa, por exemplo, esconderijo, poderia ser também traduzido por abrigo ou lugar secreto, a sombra, o refúgio, a fortaleza, as asas, o escudo, o broquel, a habitação. Tudo isto na cultura do salmista são imagens que representam refúgios seguros, ok? E só é preciso lembrar-nos, como diz aqui o autor e muito bem, do calor insuportável do sol nessa parte do mundo, para apreciarmos a sombra ou recordarmos os tempos de guerra na história de Israel, para valorizarmos a segurança providenciada pelo escudo ou pela fortaleza. Eu estive em 2009 em Israel e um dos locais que nós visitámos, foi o mais quente que visitámos, foi junto ao Mar Morto, a fortaleza ou a ex-fortaleza de Massada, não é? Onde os últimos judeus se refugiaram depois de os romanos terem destruído a cidade de Jerusalém. E ali estava, portanto, bastante calor. Enfim, eu até pensei que iria estar mais calor do que aquilo que efetivamente estava. Pronto, estava quente, muito quente, mas mesmo assim não era aquele calor, digamos, totalmente insuportável. Era suportável, embora fosse... Era uma temperatura seguramente 40 e tal graus, mas e alguns poderão dizer, então, mas isso não é muito calor. Bom, como eu nasci em África, habituei-me ao calor e, portanto, 40 graus para mim ainda é suportável. 40 e pouco, não é? Porque quando passa dos 45, 46, aí é que começa a ser mesmo aflitivo, não é? Mas eu lembro de ter lá colocado numa sombra e pude sentir o alívio, não é? Que é... portanto, estar numa sombra quando está, portanto, num dia muito quente. É mesmo. Portanto, quando o salmista aqui usa, portanto, esta imagem da sombra, portanto, isto está a dizer, eu encontro conforto, eu encontro estabilidade, encontro, enfim, conforto, pronto, e refúgio no Senhor. Irmão, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Aliás, já agora, esta imagem das asas, quando ele diz aqui, portanto, que debaixo das suas asas estarás seguro, o próprio Jesus Cristo, curiosamente, vai usar esta imagem, e ela vem usada em Mateus 23, 37, quando ele usa a imagem de uma galinha que cobre debaixo das suas asas os seus pintainhos, não é?
Pois bem, porque é que Jesus usou esta imagem? É uma imagem muito terna, muito afetuosa, não é? Ver aquele bichinho, aquela ave, a pôr os seus pintainhos debaixo das asas, não é? E eles ali todos contentes debaixo das asas da mãe. Pois bem, é uma imagem muito terna, muito afetuosa, que nos deve inspirar para termos noção daquilo que Deus faz por nós. E isto é fabuloso. Enfim, realmente a linguagem é insuficiente para descrever a sensação prazerosa que dá esta certeza de que Deus está do nosso lado e que é o nosso refúgio seguro. É interessante que, portanto, aqui a ideia na lição de terça-feira é que Deus é realmente o nosso refúgio, não é? Quando as coisas correm mal. A lição de segunda, que nós acabamos de ver, também mostra que Deus cuida, que Deus socorre quando nós precisamos de ajuda. E aqui também diz que Deus socorre, que Deus cuida, que Deus é o nosso refúgio. É interessante que aqui no versículo 11 do Salmo 91 também são mencionados os anjos, já repararam? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ou seja, vemos aqui como os anjos se envolvem, portanto, neste conflito espiritual no mundo invisível, a que nós estamos sujeitos, como os anjos recebem ordem da parte de Deus, como nós acabámos de ler há pouco o texto, não é? Que eles afastam as hostes más dos anjos maus para nos dar a luz, para nos dar sossego e paz, para nós termos um pouco de alívio, não é? Então vemos aqui o mundo dos anjos a atuar para guardarem os nossos caminhos, não é? Já agora eles não aproveitam. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque, e agora reparem, esta grande promessa no final do Salmo 91, porque a mim se apegou, com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, vejam que, porque é que Deus faz este trabalho? Porque é que Deus está? Porque, diz o início do verso 14, porque a mim se apegou com amor. Não é? Eu o livrarei. Então, quando nós, como adventistas, nos apegamos a Deus com amor e apegamos à sua palavra, àquilo que Deus nos revelou como igreja adventista, então o Senhor livrar-nos-á e pôr-nos-á a salvo, porque nós conhecemos o nome do Senhor, diz o final do verso 14. São duas coisas, porque se apegou a mim com amor e porque Ele conhece o meu nome. Não é? O que é conhecer o nome do Senhor? Ele conhece o caráter de Deus, o nome do Senhor é o seu caráter, a sua glória é o seu caráter. Porque nós conhecemos o caráter de Deus e procuramos refletir o caráter de Deus na nossa vida, Deus também nos ajuda, nos auxilia, é connosco, não se afasta de nós, o Senhor ajuda-nos. E o 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu acho que não há experiência mais bela do que nós invocarmos a Deus e Deus responder, não é? Eu acho que deve dar uma satisfação, um prazer, um senso da presença de Deus tão grande, uma sensação de que Deus nos ama tão grande, que isto, eu acho que não pode haver coisa melhor do que nós clamarmos ao Senhor e Ele responder, não é? É uma sensação, é uma experiência muitas vezes a resposta, muito boa. Eu falo por mim, muitas vezes a resposta de Deus vem através da sua palavra. Pela sua palavra nós encontramos a resposta aos nossos pedidos, às nossas solicitações. O Espírito de Deus impressiona a nossa mente e o nosso coração com as palavras do texto bíblico ao qual Ele nos conduziu. O Senhor conduz-nos a textos bíblicos, mas depois o Espírito tem que fazer um segundo trabalho, porque ler o texto bíblico apenas, às vezes, não adianta, ou seja, não é suficiente ainda. O Espírito tem que chamar a nossa atenção para aquela palavra, naquele versículo, ou para aquele versículo todo, e para o versículo anterior e para o versículo seguinte, e diz, isto é para ti, isto é aquilo que Deus faz para ti. Confia, tem paz. Porque numa primeira abordagem aos Salmos, ou à palavra de Deus em geral, nós podemos ler os Salmos e dizer assim, ok, esta foi a experiência dos autores, não é? Ponto final, fica por aí. Outra coisa é nós lermos os Salmos e dizer, espera lá, isto foi a experiência de alguém lá no passado, tudo bem, mas também é a minha experiência. E quando nós aplicamos estas palavras a nós, o texto ganha uma outra dimensão, completamente diferente. Okay. Quando o Espírito realmente faz, exatamente. Quando pega nas palavras, quando o Espírito pega nas palavras e as introduz no nosso coração. O irmão disse muito bem, o Espírito vem dizer a nós... Quando o Espírito nos abre os olhos e o coração para aquilo que está ali,
é que aquilo tem realmente importância para nós. Ora bem, É que aquilo é realmente precioso, valioso, mais valioso do que o ouro. isso mesmo. E é assim que o texto tem poder. É assim que o texto tem poder e faz efeito na mente e no coração. Se o Espírito não fizer esse trabalho, se os anjos não fizerem esse trabalho, não é? A leitura da Bíblia é apenas uma É coisa como se os anjos, intelectual, é como se os um anjos nos conhecimento dissessem, intelectual, mas não passa disso. isso, é como se os anjos nos dissessem, olha, isto pode-se aplicar a ti, aplica isto a ti mesmo, Sim. faz destas palavras as É. palavras da tua própria experiência. E às vezes eu já dei por mim a pensar, eu se calhar serei ousado demais se aplicar estas palavras a mim, mas depois vem-me à mente o pensamento, e Não. porquê que eu hei de ser ousado demais? Porquê que eu não poderei usar estas palavras e aplicá-las a mim mesmo? E depois Deus gosta que nós façamos isso. isso, e depois vem-me então a confiança de dizer, não, Paulo, tu podes pegar nestas palavras e aplicá-las a ti mesmo. Isso dá um prazer. É isso, é um alívio, é uma sensação de Ou conforto alívio ou muito força grande, e motivação. porque Deus está a falar connosco, o seu Espírito está a falar connosco e nós entramos ficamos em paz. Isso. Ou então dá-nos alento, dá-nos força e motivação para avançarmos. Ellen Muito bem. White tem aqui um texto onde ela comenta aqui, e ela diz o seguinte, e não esqueçam que nós estamos a falar aqui na lição de terça-feira na adversidade, e que o Senhor é um refúgio na adversidade, que é esse o título da lição de terça-feira. E há aqui um texto de Ellen White onde ela diz assim, cada um terá de enfrentar provações. E realmente quem é que não passa por provações? Se olharmos para Jesus e se acreditarmos nele, se crermos nele como nosso Salvador pessoal, porque assim, muitas vezes este é outro problema. Nós sabemos que Jesus é o Salvador da raça humana, sabemos que Jesus é o Salvador e que salva muita gente, mas muitas vezes temos dificuldade em acreditar que Jesus salva-nos a nós. Salva o outro, aquele fulano, aquele irmão que eu conheço, aquele vizinho, Deus faz isso pelos outros, mas às vezes duvidamos que Deus faça isso por nós. Então, quando Ellen White diz temos que crer nele como Salvador pessoal, é acreditar que o que ele faz em favor dos outros, ele está disposto a fazer por mim. Claro. Por mim, não é? Isto é aceitar Cristo como Salvador pessoal. Isso. Então ela diz, se olharmos para Jesus e crermos nisso, seremos conduzidos através de cada provação. Provação. E suportando-as com paciência, tornar-nos-emos mais fortes para resistir à experiência seguinte à próxima prova. Então, o que é necessário que nós façamos? É necessário crermos em Jesus, que Ele é o nosso Salvador e que Ele está-nos a conduzir através dessa provação, porque às vezes nós temos que crer que Jesus está a conduzir essa provação, que é para o nosso bem, faz-nos falta, e que Deus está no controle. É como o irmão muitas vezes diz, é refinar o ouro, é refinar a prata, não é? Então aquilo é um processo que, doloroso. Se a prata e o ouro tivessem sentido, já era doloroso, não é? Então, nós temos que suportar com paciência e tornar-nos mais fortes. O que é que o Senhor pretende? Tornar-nos mais fortes para resistir à experiência seguinte à próxima prova. Isso. É unicamente, agora vejam o que é que ela diz, é unicamente a nossa falta de visão espiritual, claro, que nos impede de discernir a benignidade de Deus na disciplina que Ele sujeita à sua igreja. Ou seja, se tivermos visão espiritual, vamos conseguir perceber que Deus está a ser benigno para comigo, está a ser benigno para com a igreja, para cada membro da igreja, na disciplina a que Ele sujeita cada membro da sua igreja. Exatamente. A disciplina a que Ele sujeita. Bem como nas grandes bênçãos que providencia. Portanto, que Deus está a abençoar-nos em tudo isso. Em todos os tempos de aflição e confusão, Deus é um firme refúgio. Aflição e confusão, Deus é um refúgio para o seu povo. À sombra da sua proteção, os crentes podem, bem a salvo, guardar o seu caminho. Na aflição, novamente, ela menciona aqui muitas vezes isto, na aflição destinada a purificá-los, ora bem, é a aflição que Deus permite a um filho seu, a um membro da igreja, é para purificá-lo. O poder do Evangelho deve ser a sua consolação. Na aflição destinada a purificá-los, o poder do Evangelho deve ser a sua consolação. Possuem uma fortaleza na segura palavra de Deus. Então, ela aqui fala, portanto, nas provações, novamente menciona as provações, novamente menciona a disciplina, a aflição, a confusão, a aflição, a purificação. Portanto,
O grande segredo, realmente, isso é tão difícil, de facto, o grande segredo para nós conseguirmos passar incólumes através destas aflições, provações, é acreditarmos que Deus está no controle, que Deus está por cima de tudo isto, que Deus está, a sua mão está em tudo isto, que Deus está a conduzir esse processo para nosso bem, para o nosso avanço espiritual, para a nossa qualificação para a vida eterna, e nós temos que confiar e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, tu sabes o que estás a fazer, eu confio em ti, eu sei que tu me amas, tu deste a vida por mim na cruz, então eu vou confiar em ti. É isto que nós temos que fazer. Esta é a teoria. Pois. Esta é a teoria. O problema é que muitas vezes, quando passamos pelas situações, nós não conseguimos pôr em prática a teoria que nós sabemos, este conhecimento teórico que nós sabemos. Certo. E é a parte mais difícil, é nós conseguirmos fazer isto. Cristo teve que conseguir fazer isto quando passou por aquilo que suportou, desde o jardim do Getsemane até à cruz, até dar a sua vida na cruz. Cristo teve que confiar no Pai contra todas as evidências em contrário. É isso mesmo. Não é? Então ele teve que confiar no Pai e mesmo apesar de sentir que o Pai o estava a abandonar para sempre, não é? Ele foi capaz de dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ainda assim conseguiu confiar no Pai. Então, nestes salmos que nós lemos, há muitas aflições pelas quais o salmista passou, que nós possamos ler atentamente estes versículos e vejam que há sempre uns versículos nos salmos em que levanta o nosso ânimo, levanta a nossa fé e coloca a nossa confiança em Deus e faz-nos descansar e ter paz, que o Senhor está a conduzir todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Sem dúvida. Este é o grande segredo de conseguirmos passar com êxito através destas provações que a vida nos traz e que não são fáceis, para muitos não são nada fáceis. Muito bem, irmão. Vamos passar ao Salmo 114, que é o salmo que é referido na lição de quarta-feira. E o Salmo 114 também nos dá, portanto, é um salmo pequeno. É um salmo que é uma descrição poética da libertação maravilhosa da escravatura do Egito, que Deus realizou em favor dos seus filhos. E em todo o Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, a libertação do Egito era vista como um símbolo do poder de Deus para salvar o seu povo. E aqui no Salmo 114 nós lemos: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro. Reparem, cá está o paralelismo da poesia hebraica. Quando Israel saiu do Egito. E depois repete: e a casa de Jacó, que é Israel, de um povo bárbaro. O povo bárbaro é o Egito. Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. Que mar foi este? É o Mar Vermelho. O Jordão tornou atrás. Mostra aquela passagem milagrosa também, quando o Jordão ia numa grande enchente e eles puderam passar... Passaram pelo leito seco do Rio Jordão para o outro lado. Do Rio Jordão, exatamente. Do lado oriental, da margem oriental para a margem ocidental. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros. E estes montes aqui, obviamente, que não se refere aos montes literais, mas aqui é uma imagem. E não, isto é uma imagem que se refere àquilo que aconteceu no sopé do Monte Sinai. Pois, também. Porque a Bíblia diz que quando Deus desceu sobre o topo do Monte Sinai, a terra tremia. Exato. E o próprio Monte Sinai tremia. É verdade. E há outras colinas que estão à volta do topo do Monte Sinai que também tremeram, porque toda aquela zona onde Deus desceu o Pai, desceu o Cristo, desceram milhares de anjos. E há muitas descrições em que Ellen White diz que quando os anjos caminham sobre a terra e vêm na sua glória como anjos mesmo, a terra treme. É verdade. E Ellen White até chega a descrever que quando o Pai se aproximou da cruz de Cristo, quando ele estava na cruz e o Pai se aproximou da cruz de Cristo, embora sem Cristo ter noção de que o Pai estava ali, quando o Pai chegou ali e se pôs ao pé de Cristo, e quando multidões de anjos se aproximaram para acompanharem o Pai ali, diz que a terra tremeu. A terra tremeu com os passos dos anjos e a presença do próprio Pai ao pisar a terra ali. Então, no Monte Sinai aconteceu a mesma coisa. No Monte Sinai, Deus desceu Cristo, desceram milhares de anjos e o monte tremia. Então, quando este versículo diz que os montes saltaram como carneiros, é isso. Refere-se à experiência do povo. É como se o povo estivesse a sentir ali um
um grande tremor de terra. Certo. Eles sentiram o chão a tremer, não é? E por isso eles tiveram medo que Deus falasse com eles. Então é isto que se refere o verso. Mesmo o verso assim, 4. a linguagem não deixa de ser simbólica, porque esse tremer da terra não é como um salto de carneiros, não é como é óbvio, não é? Porque os carneiros saltam muito quando saltam, não é? Portanto, mas para além portanto, da linguagem poética, da linguagem simbólica, nós podemos realmente saber que, portanto, a terra tremeu. Mas não deixa de ser também verdade que todos estes elementos, digamos, da natureza, estes poderes, como diz aqui o autor da lição, diz: o mar, o rio Jordão, as montanhas e as colinas, poeticamente representam os poderes humanos, mas não só humanos, e naturais, que se opunham a Israel no seu caminho para a terra prometida, mas Deus é soberano sobre todos eles. Então mostra que acima de qualquer poder, seja um poder natural, da própria natureza em si, seja um poder humano, também Deus está acima de todos esses poderes. Isso é inegável. E depois o versículo 7 diz: terra treme na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Portanto, aqui também é a referência àquela experiência. É sempre um pouco exagerado, é como que uma caricatura, digamos, mas é uma caricatura no bom sentido, onde se exagera um facto para mostrar o grande poder de Deus. Isso. E para mostrar a insignificância daqueles que se opõem a Deus ou daquilo que está em oposição aos planos de Deus. É uma figura de linguagem chamada hipérbole, portanto que... Hipérbole, esse é o termo técnico bíblico, é esse exatamente. mesmo, hipérbole, é isso mesmo. Muito bom. Muito bem. Ora bem, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 4, eu gosto muito desta descrição que Paulo faz aqui. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, e aqui não resisto a fazer um parênteses, já mencionámos isto uma vez, mas estes nossos pais, reparem, Paulo estava a escrever para uma igreja que era composta por gregos, que era a igreja em Corinto, na Grécia. E, portanto, ele estava a falar para pessoas que eram maioritariamente gregas, portanto, não eram de descendência judaica. E ele diz nossos pais. Estes pais só pode ser entendido no sentido espiritual. Portanto, eram os pais espirituais. Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Qual mar? O Mar Vermelho. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, quem é que acompanhou todas as etapas da digressão? Desde a saída do Egito até a entrada em Canaã? Foi Cristo. O próprio Cristo. Exatamente. Ele é que estava dentro da coluna de nuvem. E esse Cristo é chamado, nessas passagens que se referem a esse êxodo, de Jeová. Então, quem é Deus Jeová? É o próprio Cristo. Jeová é o pai e o filho, porque o filho tem o nome do pai. Também é verdade. Então, o nome de Jeová é um nome de família, digamos assim. Isso mesmo, correto. Então, é isso mesmo. O pai é Jeová, o filho é Jeová. Assim como eu sou Rubalo e o meu filho é Rubalo. Isso. Não é? Exatamente. Então, Jeová é um nome que se aplica tanto ao pai como ao filho. Exatamente. Então, e isso às vezes cria alguma confusão na mente das pessoas, porque eu gosto de dizer, a divindade é como uma família. Portanto, é a família divina, não é? E assim como no meu caso, da minha família, nós somos uma família, mas somos 4 pessoas, não é? Sou eu, a minha esposa e os nossos 2 filhos, não é? Portanto, mas todos os 4 elementos são uma família. Portanto, a família divina é uma só família, mas composta por 3 pessoas. Okay? E, portanto, o nome de um aplica-se ao outro, ou seja, o nome é intercambiável. Muito bem. Então, gostaria de salientar aqui o seguinte, isto tudo aconteceu, Deus esteve com o povo de Israel, o Salmo 114 fala nisso, que Deus acompanhou o povo de Israel até se estabelecer em Canaã, certo. Mas não é menos verdade que em determinadas ocasiões o povo de Israel não se portou bem. Isso, foram conforme Deus esperava. Não manifestava fé em Deus, claro. Murmuravam quase constantemente em certas situações, queixavam-se de Moisés, queixavam-se de Deus, que mais valia terem ficado no Egito, etc. Queriam nomear um outro líder, pôr Moisés de parte para os liderar de volta para o Egito. Portanto, houve muitas situações em que desagradaram muito a Deus, tal como existem muitas situações atualmente na Igreja do Senhor, não é? Que desagradam muito a Deus, não é?
Então, vejam o que é que Não há nada de o novo debaixo do apóstolo sol. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 7, ele diz, todos, de facto, estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo Mar Vermelho, todos foram conduzidos por Cristo. Mas há um mas, e esse mas é introduzido no versículo 5. Sim, E esse mas diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. isso. Não poderá acontecer hoje que Deus também não se agrade da maior parte do seu povo hoje, Igual. da Igreja Adventista? Igualzinho. É exatamente a mesma coisa. Claro. E depois diz, pelo que ficaram prostrados no deserto, diz o versículo 5. E o versículo 6 e 7 diz, qual foi o problema? Porque é que Deus não se agradou deles? O versículo 6 e 7 diz, cobiçaram as coisas que não deviam ter cobiçado. Certo. E o versículo 7 diz que Deus chamou isso idolatria. 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 Qual foi o problema? Cobiçaram que não deviam ter cobiçado, além das murmurações e queixas. Houve idolatria e o versículo 5, Deus não se agradou da maior parte deles, por isso ficaram mortos, morreram no deserto sem entrar em Canaã. Certo. E Paulo dá aqui um exemplo do que é idolatria, quando diz, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Portanto, se nós nos entregamos demasiado a festas e a folguedos, não é? Pois bem, isso é um tipo de idolatria. Isso é claramente um tipo de idolatria. Portanto, lá no Sinai, no sopé do Monte Sinai, o povo entregou-se, portanto, àquela folia autêntica, não é? Aquilo parecia um carnaval. Portanto, então, o título da lição de quarta-feira é Defensor e Libertador. E agora eu ponho um mas para Deus ser o nosso defensor e o nosso libertador, tem que haver um mas. Não podemos cobiçar as coisas más. Exatamente. Com certeza. Não podemos ser idólatras. Exatamente. Temos que agradar a Deus. Muito bem. Então, é este mas, para nós conseguirmos usufruir de Deus como nosso defensor e libertador, temos que fazer assim. Muito conforme bem. diz o apóstolo Paulo. Perfeito. É isso mesmo. Portanto, e este é a luta que nós travamos Isso. com o povo do Senhor atualmente, com o povo do Senhor. É. Porque há uma falsa teologia que, digamos, se tenta insinuar, não é, dentro da igreja, pondo a grande ênfase, e isso em si não está incorreto, em si mesmo não é incorreto, portanto, pondo a ênfase no trabalho que Deus faz por nós. Claro que Deus faz um trabalho por nós. O que é que seria de nós se Deus não fizesse esse trabalho por nós? Mas tem que haver uma resposta correspondente da nossa parte, da parte do povo, da minha parte. Não é? Sem a qual, portanto, o trabalho de Deus, em meu favor, não vale nada, não é? Exatamente. Deus faz tudo o que está à sua disposição para me ajudar. Se eu não correspondo a esse amor, a essa busca, a essa procura de Deus, a esse trabalho que Deus faz por mim, não vale nada, não é? É como alguém que me tenta dar um presente e eu não aceito esse presente. Esse presente nunca será meu. Então, é verdade que Deus age e devemos dar grande ênfase ao trabalho de Deus, mas não devemos também olvidar que da nossa parte, da parte humana, tem que haver uma correspondência. Não havendo essa correspondência, Deus não pode completar em nós o seu trabalho. Muito bem, irmão, vamos avançar para a lição. Há aqui um texto de Espírito de Profecia que diz que chama-nos a atenção que quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade no lago, ele estava numa perfeita paz. E não havia nenhum indício de medo na voz ou no olhar de Cristo, pois não existia temor algum no seu coração. E confiava no poder do seu Pai, Cristo. Foi pela fé no amor e no cuidado do Pai, que Jesus repousou. E o poder que impôs o silêncio à tempestade foi o poder de Deus. E agora Ellen White diz assim, como Jesus descansou pela fé no poder e no cuidado do Pai, assim devemos repousar no cuidado do nosso Salvador. Se os discípulos tivessem confiado nele, ter-se-iam conservado calmos. O seu temor no tempo do perigo revelou a sua incredulidade. E 2 linhas mais à frente diz, quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e os terríveis relâmpagos fuzilam e as ondas avolumam por sobre a nossa cabeça e sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos na nossa própria força, até que perdemos a esperança e vemos prestes a perecer. Lembramo-nos, então, de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não o faremos em vão. A fé viva no Redentor serena o mar da vida e livrar-nos-á do perigo da maneira que ele sabe ser melhor. Portanto, isto é fantástico. Para mostrar o quê? O título da lição é Defensor e Libertador, mas nós
nós temos que saber exercer essa fé em Deus como nosso libertador e defensor, tal como os discípulos deveriam ter feito e não ficar alarmados quando eles estavam debaixo daquela tempestade. E o interessante aqui é que Ellen White diz que Jesus confiava no poder do Pai, e foi pela fé no amor do Pai e pela fé no cuidado do Pai que Jesus repousou. Ou seja, e o poder que impôs silêncio à tempestade não foi o poder de Jesus, foi o poder do Pai. Porquê? Porquê é que Jesus fez assim? Porque Jesus viveu um exemplo, Jesus foi um exemplo para nós, Jesus viveu um tipo de vida exemplo para nós. E nós temos que conseguir viver o mesmo tipo de vida que Cristo viveu. O que Cristo fez foi pela fé. Os milagres que ele fez foi pela fé. O que ele conseguiu fazer foi pela fé no poder do Pai. Lembram-se do milagre quando Jesus fez da ressurreição, creio que de Lázaro, aí também é descrito assim desta maneira. Quando Jesus diz, ó Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falei alto e fiz a oração alta para que saibam que tu estás comigo. Então, quando Jesus fazia um milagre, muitas vezes Jesus orava ao Pai e pedia que o Pai fizesse o milagre. E os dois anjos que estavam permanentemente junto com Cristo é que faziam esses milagres por ordem do Pai. Porque Cristo tinha que exercer fé, tal como qualquer outro ser humano exerce fé quando começa a sua vida cristã, a sua vida como membro de igreja. Então Jesus exerceu a fé no Pai, tal como nós temos que exercer fé em Jesus. E nisso ele foi um exemplo para nós. Mas a grande lição aqui é, se nós o invocarmos para nos salvar, e se os nossos olhos se virarem para ele, a fé vive no Redentor, acalma o mar da vida e livra-nos do perigo da maneira que ele sabe ser melhor. Portanto, isto é aquilo que o salmista diz no Salmo 114, que é nós colocarmos os nossos olhos em Cristo. E um último texto que Ellen White tem aqui diz: não se consumam de tristeza fora dos braços do querido Salvador, mas repousem confiantemente na fé. Ele ama-vos, ele cuida de vós, está a abençoar-vos e dar-vos a sua paz e a sua graça. Ele diz-vos, teus pecados te são perdoados, Lucas 5:20. Podem sentir-se deprimidos com as doenças do corpo, mas isto não é evidência de que o Senhor não esteja dia a dia a atuar em vosso favor. Muito bem. Ele perdoar-vos-á, e isso abundantemente. Juntem na vossa alma as promessas doces de Deus, e Jesus é o nosso amigo constante e certo, e quer que nele confiem. Olhem mais longe de vocês, olhem para longe de vocês, rumo à perfeição de Cristo. Meditação matinal de 1964, para conhecê-lo, página 282, e tudo aquilo que eu estive a ler, portanto, os irmãos já sabem, está aqui nos comentários escolhidos pelo departamento da Escola Sabatina para estas lições. E estes são textos maravilhosos que nos dão tanta força como os salmos. Muito bem. Então nós deveríamos procurar lê-los tal como lemos os salmos. Eles dão-nos forças, dão-nos força. O Espírito Santo trabalha nestes textos, não é? Muito bem. Ok, irmão, vamos então para os textos que vêm mencionados na lição de quinta-feira, e começo pelo Salmo 3:4, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me, e ouviu-me de onde? Desde o seu santo monte. Ora, este santo monte era o lugar da presença de Deus, era o lugar do seu santuário. Então quer dizer que o santuário é um lugar de ajuda, de segurança, de salvação. Salmo 14:7 diz: se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Já agora, muitas pessoas confundem Jerusalém com Sião. Sião era uma parte de Jerusalém. Portanto, Sião não é igual a Jerusalém, mas Sião está incluído em Jerusalém. Sião era aquela parte específica onde estava o templo do Senhor. É o monte, exatamente, o Monte Moriá, o antigo Monte Moriá. Sabemos que foi no Monte Moriá onde Abraão ofereceu o seu filho. Ele estava para oferecer eventualmente o seu filho Isaac, não é? Onde estava para oferecer, não é? Ofereceu. Exatamente. Ofereceu. E foi exatamente nesse Monte Moriá onde estaria para ocorrer esse sacrifício que depois, mais tarde, séculos mais tarde, o templo vai ser construído. E é nesse templo que a presença de Deus se vai manifestar, entre os querumbins, no lugar santíssimo do santuário, certo? Então, porque a presença de Deus estava ali, então, por isso é que o Monte Sião é, digamos, o termo equivalente à morada de Deus, não é? Mas há mais, no Salmo 20...
no Salmo 20 e nos versículos 1 a 3 lemos: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário, e agora o paralelismo da poesia hebraica, e te sustenha desde Sião. Então, Sião, santuário, portanto é a mesma coisa. Porquê? Porque era em Sião que estava o santuário. Portanto, repito, Sião era o local onde estava o santuário, o local exato. Fazia parte de Jerusalém, claro, mas Jerusalém era mais abrangente do que Sião, não é? Versículo 3: Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Onde é que eram feitos os holocaustos? Obviamente no santuário. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. No Salmo 27 e no versículo 5 diz: Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. No capítulo 36 e no versículo 8 diz assim: Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Casa comparado com delícias. Porque que a casa é delícias? Porque é onde está a presença de Deus. E a presença de Deus dá delícias. Também no Salmo 61:4. Salmo 61:4 nos é feita também uma referência, portanto, aqui ao tabernáculo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Ainda no Salmo 68:5, Salmo 68:5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Ora, este lugar santo é uma referência indireta, portanto, ao santuário. E também no Salmo 68 e versículo 35 nos é dito: Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então, de onde é que vem a ajuda divina? Vem do seu santuário. Eu gosto de pensar no santuário como o quartel-general das forças de Deus, das forças do bem, neste grande conflito com o mal. E Deus de lá enviou os anjos para todas desde as lá, partes é o quartel-general. É o Pentágono Universal. É o Pentágono. O Pentágono é aquele edifício em forma pentagonal que existe, portanto, em Washington, D.C., a capital federal dos Estados Unidos, que é o centro, digamos, então, a cabeça, é o centro mais superior mesmo de comando das Forças Armadas dos Estados Unidos, não é? E Deus também tem. E Deus também tem o seu quartel-general. Que é este lá no Santuário Celestial. É o Santuário Celestial. E lembram-se, e não se esqueçam de uma coisa que nós vimos em lições anteriores. Na visão de Daniel, nós vemos que quando o ancião de dias se senta, a descrição que Daniel faz daquilo que ele vê em visão diz que ao redor do trono do ancião de dias, e depois Cristo vem também para comparecer, para iniciar então o grande juízo investigativo, a abertura dos livros de registro dos milhões de pessoas que já viveram nesta terra, daqueles que disseram alguma vez ter fé em Cristo para a salvação. E lembram-se o que é que Daniel descreve à volta do trono do ancião de dias? Estão milhões de milhões estavam na presença dele. E onde é que o Pai estava? Onde é que o ancião de dias estava? No lugar santíssimo do Santuário Celestial, em 1844. Esse acontecimento descreve o que aconteceu em 1844. O Pai e Jesus passam para a segunda sala do santuário, o lugar santíssimo. E Daniel vê lá milhões de anjos na presença do ancião de dias. Agora eu pergunto, que dimensão não deve ser, que vastidão não deve ter a segunda sala do Santuário Celestial para albergar lá dentro milhões de anjos? Exatamente. Porque, eu vou ler o versículo, é o versículo 10 do Daniel 7, que diz: Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele do Pai, do ancião de dias, e mencionado no versículo anterior, no versículo 9, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. E o que é Irmão, isso era no lugar santíssimo, na segunda sala do santuário. Estavam quantos anjos? Milhões lá dentro, milhões. E o que é que estes milhões de anjos fazem ali? Eles observam, são testemunhas. Para quê? Porque Deus é um Deus de transparência. Quando Ele exerce o juízo, Ele quer que a sua forma de julgar seja observada e testemunhada por todos. Para verificarem se Ele está a agir corretamente ou não. De forma justa ou não. Isto é fabuloso. Exatamente, para eles verem que o juízo de Deus é justo. É justo. E, ao mesmo tempo, esses anjos são enviados a todas as partes da Terra para ajudarem
portanto, cada ser humano, Exatamente. portanto, que Deus tenta salvá-lo, tenta puxá-lo para a verdade, Exatamente. tenta fazer dele uma pedra no templo espiritual, tenta fazer dele uma pessoa preparada para a vida na nova terra. Esses anjos estão ali ao serviço também de Deus. Aliás, em Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores Ministradores, ou seja, que ministram. Servem os seres humanos, Exatamente, por ordem espíritos de Deus, ministradores servem. que são enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Portanto, os anjos são enviados para nosso auxílio, para nossa ajuda. E quão gratos devíamos ser ao Senhor por nos enviar esses agentes secretos, esses guarda-costas invisíveis, não é? E que sabem tudo a respeito dos planos dos nossos inimigos, não é? Porque é bom sabermos que, reparem, os grandes deste mundo andam normalmente com uma série de guarda-costas à sua volta. Até o Papa anda de guarda-costas. Mas nós também podemos ter. Se ele fosse, eu já pensei isto várias vezes e digo, se ele fosse efetivamente como é reivindicado na teologia católica ou romana, se ele fosse efetivamente o representante de Deus na Terra, ele não precisaria de guarda-costas humanos, porque ele teria todos os anjos. Não. E porquê que ele os tem? É porque ele tem medo, não é? Tem receio, não é? Que alguém faça mal. Pois bem, aquele que é verdadeiramente um filho ou uma filha de Deus tem a certeza absoluta na sua mente de que tem o melhor corpo de guarda-costas à sua disposição. Olhem, já agora deixem-me chamar a atenção para um texto Espírito Santo que vem na própria lição de sexta-feira e que diz assim: Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual o seu povo não tem maior força, quem é o seu povo? São os adventistas do sétimo dia. A razão pela qual o seu povo não tem maior força é porque confia demais na sua própria sabedoria e não dá ao Senhor oportunidade para revelar o seu poder em seu favor. Ele auxiliará os seus filhos crentes em qualquer emergência, se puserem nele toda a confiança e lhe obedecerem fielmente. Isso mesmo. Então, temos que dar mais oportunidade ao Senhor para agir e não tentarmos agir, às vezes, pela nossa própria sabedoria para resolver os problemas e deixar o Senhor agir. E o segundo texto de Espírito de Profecia na lição de sexta-feira diz assim: eu penso que podíamos terminar com esse texto, é o que eu estava a pensar também. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e angústia lança mão do braço forte do poder. Então isto é maravilhoso. É, fantástico. Isto é maravilhoso. É absolutamente fantástico. O problema é pôr em prática quando as situações sobrevêm, que a gente muitas vezes esquece disto tudo e ficamos como uma barata tonta e esquecemos de todos estes textos, de todas estas promessas, de todos estes salmos, não é? Nós às vezes esquecemos-nos e é uma tragédia. Os anjos ficam tristes, Satanás fica contente, eles procuram levar a nossa mente para todos estes textos, mas sabe, irmão, para terminar com uma nota positiva, estamos todos num processo de aprendizagem e a grande aprendizagem que cada um de nós tem que aprender, e eu falo por mim, é exatamente esta aprendizagem de dependermos cada vez mais do Senhor, de confiarmos nele. E virarmos para Cristo, como a planta se vira para a luz. Isso mesmo. Pois bem, queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma revisão da lição. Estamos contentes que nos tenha acompanhado. Ficamos por aqui. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos recorrer a Ti em qualquer momento da nossa vida e particularmente nos momentos difíceis, quando a adversidade toca na nossa vida. Senhora, Tu queres, contudo, que nós Te possamos buscar não apenas nos momentos de adversidade e de angústia na nossa vida, mas em todo e qualquer momento, mesmo e sobretudo nos bons momentos. Ó Senhor, ajuda-nos a dependermos de Ti de tal forma que nós possamos interiorizar isso de tal maneira na nossa vida que não consigamos viver mais sem nos relacionarmos contigo. Que possamos ter gosto, que possamos ter prazer em nos relacionarmos contigo. E que ao nos relacionarmos contigo pelo estudo da Tua Palavra, pela oração, nós possamos sentir o prazer, a bênção, o privilégio que advém dessa comunhão contigo.
Ó Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e filhas que vivem neste mundo. Dá-lhes a tua força, dá-lhes o teu poder, dá-lhes a tua graça, Senhor. E permite que nós possamos responder positivamente a essa tua graça e esse teu poder, obedecendo em tudo, querendo fazer a tua vontade em tudo. E para isso, Senhor, que a oração possa servir efetivamente como um meio de que tu colocas à nossa disposição para nós entrarmos em sintonia com os teus planos e com a tua agenda para nós. Fica, pois, connosco, Senhor, guarda-nos e protege-nos e livra-nos de todo o mal. É o que nós te ousamos suplicar pela fé e é também pela fé que nós te agradecemos desde já, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Pois bem, queridos amigos, marcamos encontro para a próxima semana. Desejo que possam ter uma semana muito abençoada pela graça do Senhor e até para a próxima semana, se Deus quiser.